Amém. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Dá um cheiro nela gostoso, né? Um beijinho e abre em João capítulo 14. Vamos continuar nossa série deste fim de semana tão abençoado, né? Ok? Abriu João 14? Antes de ler João 14, vamos só recapitular. Semana passada nós falamos do campo de concentração de Auschwitz, lá na Alemanha, da luta que é entender que Deus é real, porque Ele é real, amém? Hoje, o tema Ele é quem desfaz. Desfaz o quê? Nós vamos ver hoje como que Deus desfaz as coisas difíceis, as coisas ruins, as coisas que nos machucam e refaz a nossa vida, amém? Eu achei legal que a Lívia veio aqui, a gente pintou o braço dela e depois o pessoal pintou aí um nome e fez uma foto do braço. Ainda bem que foi provisório, né? Daqui a pouco o pessoal está tatuando o braço aí e falou, pastor Vinícius, foi só uma tinta que sai, né? Mais para ilustrar, você já tem tatuado o nome de Cristo no seu coração, amém? Hoje eu trouxe essa bonitinha aqui, não sei se daí de longe você consegue ver, né? Eu tentei achar uma maior, mas foi a mais vermelhinha que eu achei. Essa maçã que vai representar a graça de Cristo hoje para nós. Vamos lá, João 14, nós vamos começar no verso 12 até o 15. Vai ser o texto base para nós. Diz assim: Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Amém? Deixa aí aberto, que eu vou explicar o que está acontecendo para vocês aqui. Jesus está falando com os discípulos que ele vai para o Pai. E ele fala duas coisas importantes, uma no começo e uma no final. No começo ele diz o seguinte, que nós faremos obras maiores do que as dele. Forte isso, né? Primeira coisa que ele fala. Quando a gente pensa nisso, eu vou falar por mim, não sei você. Vê se você concorda comigo. Eu penso assim, se Jesus multiplicou os pães para 5.000 pessoas, eu vou poder multiplicar para 10.000 pessoas. Se Jesus curou um paralítico de nascença, eu vou poder curar alguém que não tem perna. E a pessoa vai nascer, sabe? Por quê? Fazer maior do que ele? Se Jesus devolveu vista ao cego, eu poderia dar olhos a quem não tem olhos, porque faria obras maiores do que a dele. Não é assim que a gente pensa? Você pensa assim, não? Ou só sou eu que sou doido mesmo? A gente sempre pensa que vai fazer mais que Cristo. Mas olha só, eu vou mostrar por outro lado agora. Como Pedro pensou. Então Jesus morreu numa cruz. Então eu vou morrer numa cruz de ponta cabeça. Obras maiores do que a dele. Se Jesus levou 40 chibatadas, eu vou levar 50. A gente quer as obras lindas de Cristo, poderosas, não quer as obras do Calvário, né? Aqui está dizendo, vocês passarão por coisas ainda piores do que eu. Só que o que vocês pedirem, eu vou dar para vocês. Se vocês pedirem forças na cruz de vocês, eu vou dar. Se vocês pedirem um abraço na hora que você estiver sangrando, eu vou dar. Se você pedir água, Jesus tomou azeite, né? Tomou vinagre no caso, vinagre na cruz, eu vou dar para vocês água, porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Eu fui por toda a Galileia, Samaria, mas vocês vão fazer obras maiores, vocês vão por todo o mundo. Olha que grandeza. E semana passada eu contei para vocês sobre o livro O Tatuador de Auschwitz, né? A história de Leila Gate. Hoje eu quero falar sobre Anne Frank, que também morreu nos campos de concentração. Não sei, alguém já leu aqui as memórias de Anne Frank, ou história de Anne Frank? Temos aí, alguém já conhece, porque semana passada aquele do tatuador, ninguém tinha lido, mas Anne Frank pelo menos. É uma história com muitas coisas, mas eu escolhi esse livro em especial por um motivo. Pelo último verso que nós lemos hoje. O que diz aí no último verso que nós lemos hoje? Versículo 15. Se vocês me amam, vocês guardarão. O que esse texto tem a ver com a história de fazermos obras maiores que a de Cristo? Cristo obedeceu Deus em tudo e fez grandes coisas. Como nós vamos fazer coisas maiores
obedeceremos mais ainda, amém? Deveria ser assim. Mas olha só, Anne Frank, ela tem basicamente 3 fases na vida dela. A fase livre, que ela vivia ou na Alemanha ou na Holanda. Da segunda fase dela, ela viveu na Holanda, mas agora no anexo, num lugar escondido, numa casa secreta, num galpão, na verdade, uma passagem secreta, numa estante de livros, onde 8 pessoas viviam em quartos bem apertadinhos, durante alguns anos. E a última fase dela, quando o esconderijo, o anexo foi descoberto, e ela foi enviada para Auschwitz. São as 3 fases. E essas 3 fases ilustram bem o que um ser humano vive. Porque nós vemos fases boas, fases livres, né? Eu lembro que quando eu era jovem eu fazia o que eu queria, sabe? Eu era tão livre. Aí eu me casei. E aí eu comecei a fase do anexo. Mas, brincadeiras à parte, todo mundo passa por um momento onde você não pode fazer tudo o que você quer. Você começa a trabalhar, por exemplo, e você agora tem horários fixos, você tem que bater o ponto, você tem que ir todo dia, as coisas mudam. Quando você tem filhos, acabou a noite, né? Você tem que acordar de madrugada, a vida é assim. A vida nem sempre é fácil. E na fase livre de Anne Frank, ela conta que ela gostava de ir para a escola, porque os meninos ficavam olhando para ela, e ela se achava assim linda, né? Achava cortejada. E um desses rapazes, o Peter, começou a acompanhar ela para a escola todos os dias. E a mãe gostava, porque ele acabava protegendo ela. E ele era um chavequeiro ali, né? Ficava dia e noite, levava e buscava. Tem uma parte da história que o pai sai na janela e diz assim, vai embora, vai dormir. Ele ficava do lado de fora da janela, esperando Anne dormir, né? Se ela sair um pouquinho para ele ver. Apaixonado, coitado. Só que Anne foi levada então para esse anexo. Dentro do escritório do pai, da fábrica do pai, eles fabricavam um tipo de essência para gelatina ou para geleias. E eles então abriram ali um armário e eles ficaram ali dentro, quartos pequenos. Pensa você ficar anos sem sair deste lugar, sem poder voltar para o lado de fora, porque a Holanda foi tomada também pelos nazistas e eles matavam os judeus, levavam para o campo de concentração. Então eles pensavam, é melhor ficar aqui escondido, ficar dentro de uma casa fechada, do que morrer na rua. Você tem uma ideia? Ela conta que eles levaram 130 quilos de feijão para dentro dessa casa minúscula. Todo lugar tinha feijão. Um dia eles resolveram colocar numa parte de cima, como é que chama quando você sobe numa casa, a parte que fica embaixo do forro do telhado o sótão, isso. Botar no sótão os feijões, porque estava atrapalhando aqueles feijões, apesar que ele era importante. E levando para o sótão, um saco de feijão estourou e abriu. E como eles não sabiam quantos anos passariam ali presos, eles cataram feijão por feijão e guardaram todos, porque chegaria um momento que aqueles feijões seriam muito importantes. E ela conta de algumas regras, aí que vem a parte que eu achei legal, porque nós estamos falando de amar e obedecer a Deus em todas as coisas, para fazermos coisas grandes. É a obediência a Deus que nos capacita, nos sela, nos prepara para fazer obras maiores que a de Cristo. Então olha só as regras. Pensa só, você que comeu hoje, andou hoje. Nós hoje fomos para um lugar, o Ministério de Louvor, fomos para um meio do mato, sabe? Uma roça assim, tirar umas fotos. Vocês vão ver, acho que amanhã, né? A gente vai divulgar a live, as fotos, nossa, pastando, né? Lá no mato. Pastando não, pousando, né? Confundi. Pousando. Mas, brincadeiras à parte, a gente virou aqui, foi para um lugar, parou o carro na estrada e montou uma escada lá, um fotógrafo, todo mundo lá, nem sei de quem que era aquele mato lá, a gente fazendo pose, porque nós vivemos um lugar livre, vivemos uma circunstância muito boa. Você vê, nós tínhamos aqui na frente mais de 60 Bíblias, ainda tem algumas naquela caixa de baixo, livres. Livres para ler, livres para falar, livres para pregar. O que nós fizemos ontem aqui foi até assim, uma semi-aglomeração, né? Porque a gente não esperava tanta gente vindo buscar roupas, então nós tentamos dividir ao máximo para não termos contaminação, bastante álcool em gel e tudo. Graças a Deus, todo mundo saiu ileso. Mas, gente, nós vivemos livremente no nosso país. Agora, a Anne conta das regras da casa. Era assim, eles acordavam bem cedo, porque quando a fábrica abria, às 7:30 da manhã, não podia fazer barulho nenhum.
Já pensou nisso? Porque se eles fizessem barulho, as pessoas da fábrica saberiam que eles estavam lá. O pai da Anne, o Otto, quando eles fugiram para lá, ele escreveu um bilhete dizendo que eles iam fugir para a Suíça. Então todos achavam que a família de Anne estava na Suíça, mas estavam ali, na Holanda ainda, escondidos naquela casa secreta. E agora, na hora do almoço, era a hora mais difícil, porque eles estavam com fome, a comida era a mesma sempre, e eles tinham que comer sem encostar os garfos no prato, em bastante silêncio. Havia horário de almoço da fábrica, mas eles não sabiam se as pessoas estavam lá, se estavam comendo ali, se tinham pessoas lá dentro. A melhor hora é quando a fábrica fechava, às 6 da tarde, e eles podiam então conversar, falar alguma coisa, comer livremente, andar pela casa. Já pensou você ter que passar o dia inteiro pisando em ovos? E ela colocou no seu diário, porque Anne Frank escreveu um diário, esse diário é o diário mais completo de uma pessoa durante toda essa fase, né, do nazismo. E ela escreve no diário, regra número 1, nunca conversar de dia. A pessoa, você fala assim, você não pode conversar durante o dia todo. Eu morria 2 dias, né? 2 dias. Se eu sobrevivesse para contar no segundo dia, né? Muito difícil. Segunda regra, ela fala assim, é proibido fazer barulho enquanto come. Proibido tomar banho durante o dia. Porque o banho tinha água. Inclusive ela colocou assim, entre parênteses, proibido abrir torneiras de dia. Durante o dia você não podia lavar a sua mão, não podia tomar um banho. E cada pessoa tomava banho no lugar, porque eles pegavam um grande balde ali, não era um balde, era tipo uma banheira, vamos dizer assim, e aí eles enchiam aquela banheira de água e tomavam banho ali. E durante o inverno, muito frio, tinha que tomar banho à noite. E um frio mesmo, não é um frio nosso de Tatuí, assim. Pegamos 4 graus aí na semana passada, é frio de menos 15, menos 20, né? Neve cobrindo a rua. E eles tinham que tomar banho, às vezes no escuro, no escritório. Cada um levava a sua água para um lugar e tinham que tomar banho ali. Anne foi criada com a sua irmã, sua mãe e seu pai, mas eles acabaram recebendo mais pessoas. E ela passou grande parte ali da sua juventude dormindo com um dentista que veio para dentro do abrigo, sabe? E dividiu o quarto com ela. E outro casal dividiu com a irmã. E eles foram lotando ali. Ficaram 8 pessoas naquele abrigo. Vivendo regras rígidas. Se você espirrar, você pode morrer. Se você bater o grafo, se você tomar banho, você morre. Já pensou como é difícil? Mas uma coisa me fez pensar. E eu vou dar uma pausa artística aqui agora. Voltando para a nossa maçã. Pensa no Éden, o jardim do Éden. Lugar maravilhoso, vegetação linda, tinha nem subida e descida. Diz que o Éden era plano, não tinham rochas, não tinham buracos, era uma vegetação perfeita. Árvores frutíferas, animais se comunicando com os homens, sabe? Sem violência. Adão, um homem lindo, sabe? Nariz grande. Porque pensa, um homem de 3 metros, pelo menos uns 30 centímetros de nariz, né? Eva, coisa linda, perfeita. E Deus pediu uma coisa para eles. Nas histórias para as crianças, vocês sabem, eles desenham uma maçãzinha, mas a árvore da ciência do bem e do mal não era uma maçã, mas hoje a maçã vai simbolizar a desobediência. Não coma, não coma. Já repararam que quanto mais livre nós estamos, mais difícil obedecer é? Quanto mais livres, quanto mais desocupados estamos, mais difícil obedecer. E Eva ficou tentada, a Bíblia diz que ela olhou e falou assim, nossa, esse alimento parece que vai dar conhecimento, né? É um alimento bom para dar conhecimento. Não sei de onde ela tirou isso, mas o cheiro muda, uma vontade intensa. É como alguém que está em abstinência do cigarro, de uma droga, da bebida, sabe? A pessoa fica assim, com a vontade incontrolável. E quanto mais livre você é, mais difícil obedecer. Se você falasse com Anne Frank, Anne, é o seguinte, se você comer essa maçã, a sua irmã vai ser levada para o campo de concentração. Vocês sabem por que eles foram para esse abrigo? Aconteceu que eles selecionavam alguns judeus no começo, levavam todos. E a irmã mais velha de Anne foi selecionada para trabalhar numa fábrica ao norte, num campo de concentração. Então ela tinha que se juntar
com alguns judeus irem. Então foram tomados aos poucos. Depois pegaram todos, que podiam. Então, para não perder a irmã, para que ela não fosse sozinha, a família inteira se privou de viver livre, privou de andar pela cidade, pela vida de Margaret, que é a irmã de Anne. E eles ficaram então anos vivendo num quartinho, sem poder comer o que queriam, por amor à irmã. Sabe? Quanto mais livre nós somos, mais difícil é obedecer. Quanto mais desocupado a gente está, mais difícil obedecer. Sabe, meus piores dias são dias de folga, sabe? Sabe dia de folga? Você fica assim, o que eu vou fazer hoje? Eu lembro uma vez, eu estava comportando em Santa Catarina, trabalhando como missionário lá, eu e o Rodrigo. A gente estava no leste, perto da praia, não estava na praia, mas perto, comportando. E Santa Catarina é dividido assim, leste e oeste. Oeste, já indo para fora do Brasil ali, tem a cidade onde ele nasceu, meu amigo, Xaxim, Chapecó, Xanxerê, fica todo lado de cá. E do outro lado fica ali Blumenau, Brusque e as praias. A gente estava ali na região de Blumenau. E numa segunda-feira, na verdade no domingo ainda, nós pensamos assim, vamos trabalhar hoje não, Hoje vamos tirar uma folga, nós estamos indo tão bem, estamos conseguindo vitória, vamos parar. Aí ficamos parados. Aí falou assim, vamos fazer o que hoje? Aí o tal do desocupado, falou assim, eu falei para ele, eu estou com vontade de fazer alguma coisa. Aí ele falou, uma coisa errada? Eu falei, não precisa ser errada, mas também precisa ser certa, Eu falei, o que você quer fazer? Eu não sei. Aí ele falou, cara, a Bíblia fala que quando um quer pecar, o outro tem que ajudar a não pecar. Mas eu não sei o que a Bíblia fala, quando os dois querem pecar, o que faz? Eu falei, devia orar, Mas ele falou, se a gente orar não vai pecar mais. E a gente pegou o carro para fazer o que não era para fazer. Não era um pecado, o que vocês fizeram? A gente não tinha que sair de lá. Ali era nosso campo, nós tínhamos uma missão, mas nós viajamos 400 quilômetros para ir para Xaxim no domingo e voltar na segunda-feira. Olha que à toa. Chegamos lá na cidade dele, a gente falou assim, vamos gastar dinheiro. Pensa a pessoa desocupada, Nós tínhamos vendido bem, só que todo o nosso dinheiro era para pagar o colégio, para pagar a faculdade, não era para comprar nada. Nós tínhamos um pacto que a gente não gastava um centavo até o dia de ir para o colégio. Depois que pagasse o colégio, aí a gente tinha dinheiro. Só que lá estávamos nós, numa segunda-feira de manhã, 400 quilômetros do nosso trabalho, porque a gente não batia ponto, ninguém sabia. 2 missionários que abandonaram o campo, estávamos em Xaxim, numa loja, comprando roupa. Comprou uma camisa social, ele comprou outra. E aí, nós olhamos um para o outro assim, depois da hora do almoço, segunda-feira, falamos assim, que dia perdido, Viajamos 400 quilômetros, gastamos dinheiro, não trabalhamos, agora nós temos que voltar 400 quilômetros, vamos chegar cansado, perder mais um dia de trabalho. Para quê? Sabe, depois que a gente fez tudo aquilo, ficou assim, para que a gente fez isso? Qual é o sentido? E a gente falou, vamos aproveitar o seguinte, vamos aproveitar o caminho de volta. Tinham muitas cidades no caminho, sabe? E como a gente era especializado para vender para prefeituras, nós vendíamos muito para padres, pastores, nós pensamos assim, vamos na volta, para não perder o caminho, vamos passar e visitar algumas pessoas no caminho e fazer algumas vendas. Olha que errado, aquele caminho não era nosso, o nosso campo era do outro lado, mas nós viemos trabalhando no caminho. A gente chama isso de pica-fumo na comportagem. A gente estava entrando no caminho dos outros. E só levamos não, sabe? Ninguém queria nada. Só pensa um dia perdido. Atrasou nossa chegada e nada aconteceu no caminho. Quando nós chegamos lá na nossa cidade, nós olhamos um para o outro e falamos assim, cara, perdemos 2 dias, perdemos gasolina, perdemos dinheiro, invadimos o campo dos outros. Para quê que a gente fez isso? E aí ele olhou para mim e falou, é isso que eu estou dizendo. Sabe, quanto mais desocupados, quanto mais livres, pior nós somos. Deus encontrava Adão e Eva todo dia, de manhã e à noite, no pôr do sol. Mas durante o dia, Ele deixou uma tarefa para os dois. Dar nome aos animais, cultivar. Eles iam viver felizes ali. Só que ficaram desocupados, sabe?
Eva, uma hora andando, resolveu bater um papo com uma serpente, sabe? Vou dar uma dica para você. Se uma serpente te parecer, corre, porque é venenosa. Se ela falar, filho, aí você corre direto para o hospício. Mas Eva, amados, resolveu conversar, resolveu dar ideia para os seus pensamentos, resolveu dar ideia, porque ela deu ideia para os pensamentos dela também. Dá ideia para a serpente, dá ideia para Satanás, e ela foi cedendo. E o segredo para você ser como Cristo, amados, para fazer obras maiores que a dele, é não ficar desocupado e obedecer, porque a obediência é um sinal de amor, e quem ama, recebe. Ah, então Deus só dá para quem ama? Não, Deus dá a todos. Por exemplo, o sol que nasceu hoje, nasceu para quem ama Deus e para quem não ama, não é? A comida que a gente comeu foi para quem ama Jesus e para quem não come, para quem não ama. A roupa, todo mundo vestiu hoje, quem ama e quem não ama. A diferença dos que amam é porque estão abertos a receber mais. Sabe, quando você ama, você recebe mais. Está aqui os pais. Quando os seus filhos desobedecem o dia inteiro, à noite, vou dar um presente para ele? Uma recompensa? Não. Mas um filho que obedece, ele se desenvolve e ele faz as coisas por amor ali. Você não fica com mais vontade de dar mais, obedecer, abençoar mais, ainda mais e mais? É assim a vida. E com Deus é assim, porque quando você desobedece, você estraga o que Deus dá. Você mancha a pureza do que Deus está te dando. Então, é perdido. Às vezes, Deus até dá para a gente, mas nós estamos tão cegos na desobediência que nós não vemos. Por exemplo, Eva. Ah, Satanás falou que eu vou ser conhecedora do bem e do mal. Desejar uma coisa que você não precisa. Não basta para nós sermos conhecedores do bem, do que é bom. É mais ou menos o seguinte, você senta numa mesa todo dia sua mãe, seu pai, sua esposa serve comida boa para você. Tá lá, hoje eu comi, amados, uma lasanha. Ah, ainda bem que sobrou um pouquinho, eu vou comer agora chegar em casa. Com água na boca? Bom. Agora imagine, eu chegar todo dia tem uma comida boa, aí hoje tem uma lasanha. Aí eu olho e falo para minha esposa assim, lasanha? É, tudo bem, a lasanha é boa. E o ruim? Por que você não botou o ruim para mim também? Eu quero todo dia ter opção. Uma lasanha e lixo. Para eu ter a liberdade de escolher. É o ser humano. O ser humano tentando dizer para Deus que é o melhor para ele. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um dia para descansar, mas eu quero que você me dê a opção de ficar estressado, de ficar doido, de ficar reclamando, de não parar. Não tem sentido. Então Eva vai em direção ao contrário de Deus e come, sabe? Agora, eu vou contar o final da história de Anne Frank para vocês. Anne Frank ficou nesse lugar obedecendo, sem vontade. Anne Frank, durante o seu exílio lá naquele anexo, ela pegou raiva da mãe, sabe? Ela odiava a mãe dela. E dizia para o pai, como eu queria que a mãe fosse como você, mas eu odeio ela. Eu queria... Alguém já está tampando o ouvido da mãe aqui agora. Mãe, eu te odeio. Muitas brigas ali. Mas finalmente, a Itália se rendeu, estava lutando ali contra a Alemanha, e os alemães chegaram com força ali em Amsterdã e levaram a família de Anne Frank. Todos eles foram levados para Auschwitz, os 8. Agora as coisas mudaram. Não tinha mais liberdade de escolha. Ali no campo de concentração era sem água, sem comida, sem sol. Anne conta que ela tinha tanto ódio da sua roupa, porque na roupa dela tinha muito piolho, muita pulga, sabe? No campo de concentração tinha muito rato, e esses ratos, os piolhos cresciam tanto que não tinha mais espaço no rato para os piolhos e para as pulgas, então eles iam para as pessoas. E ela então adquiriu o tifo, que é uma espécie de coceira que você pega do piolho lá, é da pulga, né? E você coça, e aí as fezes desse bichinho entram na pele e vai dando umas manchas, como uma lepra, e aquilo da febre, da convulsão, da alucinação. Então Anne e a sua irmã, que pegaram tifo, foram exiladas num galpão só para doentes. Pensa um lugar, amados. Viajaram um dia sem comida. Agora a mãe de Anne fez um túnel, cavou uma passagem entre o galpão dos saudáveis e o galpão dos doentes para levar pão para sua filha. E a história conta que um dia estava muito frio, era o último inverno
do tempo do domínio nazista, o último inverno. Um inverno muito rigoroso. Só que Anne não conseguia mais vestir as roupas, então ela joga fora aquelas roupas, tira tudo, e sem roupa alguma, ela se coloca embaixo de um cobertor. Ela conta que a cama dela ficava bem na porta de entrada do abrigo. Então toda vez que alguém entrava ou saía, entrava aquele vento gelado também. Não tinha aquecimento, não tinha nada. E alguém com muito dó viu que ela estava tremendo de frio ali e tentou arrumar roupas para ela. E fizeram uma vaquinha ali e conseguiram algumas roupas para ela colocar. Mas naquele dia que ela doou as roupas para Anne, a sua irmã morreu de tifo. E no dia seguinte, Anne Frank morreu. Ela teve tempo de obedecer livremente, teve tempo de obedecer por amor, sem querer, e por último teve um tempo que obedecer de maneira obrigatória. Teve que obedecer de todo jeito. Sabe, amados, por mais que o pecado tenha entrado, nós vivemos um tempo, Adão e Eva viveram um tempo que você obedecia livremente. Mas hoje não existe esse tempo mais. Nós estamos aqui para obedecer por amor, contra a sua natureza. Você vai querer muito algo e você vai dizer assim, eu quero isso, mas por amor à minha família, por amor àqueles que estão comigo, por amor ao meu vizinho, por amor aos meus amigos do clube, por amor ao meu esposo, por amor aos meus filhos, eu não vou comer. Por mais que eu não queira fazer isso, eu vou obedecer por amor às pessoas ao meu redor. É fácil isso? Mas vai chegar o tempo que vai ser proibido obedecer. E quando for proibido obedecer? Quando vier os decretos que a Bíblia relata, proibindo de comprar e vender aqueles que servem a Deus, proibindo a liberdade dos cristãos, como você vai fazer? Se você vivesse na China hoje, meu amigo, o Kleuber, morava na China, ele não podia fazer igrejas, então ele alugava apartamentos, e nesse apartamento ele fazia o culto. Mas todos que estavam no culto podiam ser presos. E ali estavam os irmãos, adorando. Quando de repente chegava a polícia chinesa, do PCC, tomavam eles, pegavam eles e tomavam a igreja. Ele no ano de 2009, se eu não me engano, 19, ele perdeu 3 igrejas para o Partido Comunista. Fechadas, presos, mortos alguns. Ele veio para o Brasil e não pôde voltar mais, porque a China se fechou. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui, amados, que nós vivemos ainda no exílio, mas não no campo de concentração. Virão dias difíceis, mas o amor de Cristo vai nos manter. Diz assim, ó. Pega aí o capítulo 14. Ainda. Na verdade o 13, voltando um pouquinho. O verso 33 e 34. A preparação daquilo que a gente leu agora. Diz assim, ó. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês vão procurar por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amados, a mesma maçã que foi símbolo de rebeldia, de traição, de pecado, na noite de hoje vai simbolizar a graça, o perdão. Porque Cristo pegou Adão e Eva e fez o quê? Fez um plano, olha, desobedeceu? Vou perdoar vocês. Eu falei que vocês iam morrer, eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou para o campo de concentração no lugar de vocês. Eu vou me entregar por vocês. Mas só peço uma coisa. Amem uns aos outros. Eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Mas enquanto estiverem aqui, nesse anexo, nesse exílio, nesse campo de concentração, amem uns aos outros. A última história, uma história aconteceu no campo, lá em Auschwitz também. Um general alemão levava a sua filha pequenininha para o campo de concentração, porque ele trabalhava lá. A mãe havia morrido também no inverno. E ele levava a menininha, ela ficava no escritório do pai, fechada. Mas pela janela ela via crianças. E um dia um menininho estava na cerca, olhando para o lado de fora do campo de concentração. E a história conta que essa menininha pegou uma maçã e correu até a cerca e colocou a maçã ali e voltou correndo. O menininho, por baixo da cerca, esticou o seu bracinho e pegou
a maçã. E de longe, lá da sala, ela olhava para ele e ele grato. Ele comeu aquela maçã, feliz da vida. E todas as vezes que ela ia para o campo de concentração, mesmo que ele não estivesse lá, ela corria e deixava uma maçã ali, esperando que ele pegasse, sabe? E ele já sabia que a sua amiguinha ia deixar a maçã. Eu não sei se você tem noção o que as pessoas comem no campo de concentração. É precária a alimentação ali, né? E a história conta que esse menino sobreviveu, não porque foi alimentado pelos nazistas, mas porque uma menina deixava maçã para ele. E depois que acabou o tempo ali do nazismo, né, eles foram libertos, ele contou essa história para um jornal. E essa menina leu o jornal, já adulta agora. Esse homem já estava já idoso, porque os judeus demoraram muito para contar as histórias, porque eles tinham muito medo ainda no começo. E disse que ela descobriu onde ele morava, e ela foi atrás dele. Conta que ele estava numa cafeteria, fazendo um café da manhã, lendo um jornal, e essa senhora então chega perto da mesa dele e põe uma maçã no canto da mesa. E aquele homem então que estava ali lendo, olha para a maçã, olha para aquela mulher e reencontra depois de 30 anos a mulher que tinha salvado ele do campo de concentração. Que encontro, né? Uma maçã simbolizando a graça. Sabe, eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. É muito bom você ouvir a primeira parte do texto, né? Vocês farão obras maiores do que as minhas. Eu quero ser superpoderoso também, né? Eu quero ter o Espírito Santo, eu quero multiplicar pães, eu quero curar cegos, eu quero ir aonde Deus mandar. Mas aí ele fala, então agora me obedeçam. Mas obedecer é difícil demais. Obedecer é muito difícil, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num campo de concentração. O inimigo nos prendeu, ele fez a gente sentir tantas vontades de ficar preso, que obedecer a Deus se tornou algo quase impossível. E Deus tem um chamado para nós hoje. Fazer uma entrega total. Eu talvez estou falando para alguém aqui hoje, que está levando Deus em banho-maria. Sabe como é que é isso? Não, Senhor, eu vou ficar aqui nesse quartinho. Quando a coisa ficar feia, quando sair os decretos, quando eu mandar prender, aí eu vou ser fiel. Gente, pergunta simples. Você acha que alguém que não é fiel a Deus agora, em tempo de liberdade, vai ser fiel a Deus no tempo da dificuldade? O que vocês acham? Sabe, Deus hoje está oferecendo alimento para nós. Vão vir dias difíceis. Não só no mundo espiritual, no Apocalipse, dias difíceis na vida, dias de solidão, dias que você é traído, dias que você é abandonado, dias que Satanás vem com força e você se sente um presidiário num campo de concentração. Mas hoje Cristo está oferecendo para você o alimento. Tem duas opções. Você pode falar, Jesus, deixa essa maçã aí, que quando eu sentir fome, eu pego. E se alguém que ainda não entendeu aonde está, o que está vivendo. Mas se você tem noção do mundo que a gente vive, do amor de Cristo, a morte dele por você, você vai sair correndo, como uma criança sem noção, sabe? Que esqueceu que haviam soldados armados, arame farpado, solitária. Aquele menino sem pensar em nada, ele cruzava o gelo e estendia a mão para pegar a maçã. Tem alguém hoje aqui, tem alguém em casa que quer estender a mão hoje e quer alcançar o presente de Deus? Olha que interessante. Quando eu falo de um presente, eu não estou falando assim, você vai fazer obras maiores que a de Cristo. Você vai, se Cristo é o rei do universo, você agora é filho do rei. Está muito bonito esse discurso, né? Você vai ficar milionário. Não é assim o evangelho hoje? Vem para Jesus, porque você vai ter coisas maiores que a dele. Se ele é o rei no céu, ele vai fazer você um rei aqui na terra. Não é isso que ele está falando, amados. Ele está falando para você obedecer ele de maneira tão absurda, que quando as pessoas quiserem te prender, você vai dizer assim, não me prenda apenas, mas se for para me matar, que seja de ponta cabeça. Eu conheço Deus que me deu a maçã, que estendeu as mãos para mim, que estendeu, sabe, ele não se compara a ninguém, amados. Ao seu chefe, ao seu professor, ao seu instrutor, ao seu marido. Tem gente devendo devoção a tanta gente, né? Eu quero convidar você a se render para aquele que é
o que Ele promete. Sabe, amados, quando Jesus estava na cruz mesmo, morrendo, preso, crucificado, Ele olhou para baixo e viu um soldado dividindo as suas vestes, a sua túnica, e Ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E um deles, agora com uma lança nas mãos, fura o lado de Cristo, né? E aquele soldado falou o seguinte: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sabe, você pode terminar esse culto hoje como Eva, se escondendo atrás de uma árvore com parreiras tampando a sua vergonha, tampando a sua traição, tampando quem você é. Você pode sair daqui com vergonha, saindo aqui para errar, para mentir, para pecar, para esquecer de Jesus. Você pode sair daqui hoje como você entrou, mas você pode sair daqui hoje como aquele soldado que enfiou a lança, que dividiu as vestes, que cuspiu em Jesus, que deu chibatadas nele. Aquele homem saiu do Calvário dizendo: eu conheci o Filho de Deus, e ele recebeu a salvação. Nós estamos num campo de concentração. É que você acostumou com a mentira, você acostumou com o erro, você acostumou com a fartura, mas existe algo muito melhor do que esse campo aqui. Existe um lugar perfeito para nós, e o melhor desse lugar é que aquele que deu a vida por nós está esperando a gente, amém? Ele vai desfazer as cadeias que nos amarram, Ele vai desfazer as coisas que nos prendem aqui, vai até desfazer nossas vontades que pendem para o mal. Ele vai desfazer todas as muros, as cercas, e Ele vai estender a mão para você. Eu fico imaginando como aquele homem que encontrou a menina da maçã. Eu vou chegar lá na nuvem do céu, e como eu falo pouco, eu vou estar conversando com a galera no céu, né, na nuvem, subindo, e aquela bagunça, todo mundo feliz. Então de repente alguém ia botar a mão do meu lado aqui assim, ó, oi? Já pensou? Eu olho para a mão que pegou no meu ombro assim, e eu vejo que não é uma mão qualquer, é uma mão que carrega uma marca de um cravo. E eu vou me lembrar que este foi o homem que, enquanto eu estava no campo de concentração, ele me trazia maçãs. Muito mais do que isso, Ele deu a vida por mim. Sabe, o que Cristo oferece, Ele é. Ele está falando para você obedecer, porque Ele obedeceu primeiro. Ele está falando para você amar, é porque Ele amou primeiro. Esse é o nosso Deus. Entrega a sua vida para Ele. Não deixa para depois de amanhã, sabe? Anne Frank se arrependeu de muitos anos que ela destratou a sua mãe, que ela disse que a mãe não valia nada, mas quando a mãe cavou um buraco para passar por baixo do campo de concentração e levar um pão para sua filha, correndo risco de vida, ela pensou: por que eu não amei minha mãe no tempo que eu devia? Sabe, o dia de amar Jesus não é na perseguição, não é nos decretos, o dia é hoje, porque Jesus está aqui agora, estendendo uma maçã para você, estendendo a salvação, a esperança. Senhor Jesus, estenda a sua mão para nós hoje, Senhor. Acorda, Senhor, esse povo que está de folga. Nos ajude, Senhor, a te amar como o Senhor nos amou. Nós aceitamos a sua oferta hoje, Senhor, a sua oferta de amor por nós. Queremos te obedecer e te amar de todo o coração. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.